Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam se cuidando, espero que estejam estudando, espero que estejam aprendendo bastante. Hoje nós vamos aprender ainda operações com inteiros, né? Aula relativa ao dia 5 de junho. E é o mesmo tema da outra aula, são aplicações com os números inteiros, né, em operações de soma e subtração, mais especificamente. Você pode acompanhar a partir da página 74 do livro, então abre o livro aí e vamos começar. Lá na página 74 tem exercício, né? Mas primeiro eu vou passar um exemplo antes de irmos para a parte do livro real. Eu separei isso aqui porque achei interessante. É de novo um extrato bancário, eu já tinha mostrado um em outra aula. Vamos ver esse daqui. No quadro abaixo, né, mostra a conta bancária de um certo mês e considere sempre os valores em reais. A pergunta é: qual foi o saldo da conta bancária no dia 20/3? Então nós temos ali um saldo de R$920, que já estava lá. 2 pagamentos de conta seguidos, luz e aluguel, né? Água, luz e aluguel. O recebimento do salário e depois 3 contas seguidas, telefone, gás e recarga do Vale Transporte. Então, para a gente analisar, a gente só vai precisar olhar os números para determinar o saldo. Então, nós temos crédito e débito. Vamos levar isso ali para o cantinho. Vamos colocar aqui o quadro verde para a gente fazer a operação. Crédito é quando você ganha, então é sempre soma. Então, a gente vai colocar ali o sinal de mais no crédito do 920 e do 600. Débito é sempre perda, perda é subtração, então vamos colocar o sinal de menos no 78, no 850, no 54, no 17 e no 100. Todos são contas, né, que foram pagas nesse período. Então, colocando ali no 920, ele é positivo, nós vamos somar com uma dívida de 78, somar com 850, somar com 600, com menos 54, com menos 17, com menos 100. Ao tirar dos parênteses, nós temos os números dessa forma. Agora, fazendo as operações, nós vamos ter o 920 foi repetido, ali no menos 78 com menos 850, somou, resultou em 928. Repetiu 600. E a soma do 54 com o 17 deu 71 e repetiu o menos 100. Note que nos dois negativos foi somado e repetido o sinal, como nós já vimos anteriormente. Continuando, o 920 menos 928 resultou no menos 8, o 600 menos 71 resultou em 529 e o menos 100, mais uma vez, só foi repetido. E por fim, menos 8 mais 529 resultou em 521 e o menos 100 repetido. Essa subtração resulta em 421. Então esse foi o saldo, né? Volta lá para o extrato bancário. O saldo é de R$421 para o período. Agora, exercício do livro, exercício 1, lá da página 74, que eu pedi para você abrir. Lá tem um navio que levava um tesouro e foi naufragado, né? Apareceu um helicóptero e um barco e foram atrás de resgatar. O navio estava a 142 metros de profundidade e tem a representação aí do mergulhador e do barco. Consideramos o barco ao nível do mar. Na letra A, escreva por meio de um número inteiro a posição de cada meio de transporte em relação ao nível do mar. A lancha, vou considerar 0 metros. Não está nem 1 metro acima, não está nem 1 metro abaixo. O helicóptero
ele está a uma altura de 79 metros, como aparece aí no exercício 1 da página 74. E o navio naufragado tem uma representação que é de 142 metros. Beleza? Então, se você observou bem o desenho, completou dessa forma, você acertou. Se não acertou, corrija, coloca lá a lancha a 0 metros, o helicóptero a 79 metros e o navio naufragado a 142 metros. Na letra B, calcula a distância em metros entre o navio e o helicóptero. Uma forma simples é somar a altura e a profundidade. O resultado é 221. Na letra C, ele pergunta qual é o resultado de 79 menos 142. Se você fizer essa operação, lá pelas regras que a gente já viu de expressão, menos é somar. Como eu disse, subtrair um negativo é como perder a dívida, então você ganha. Então é 79 mais 142, que fica igual a 221. Na letra D, ele pede para comparar os resultados dos itens B e C do exercício. No item B, nós temos um 142 mais 79, que dá 221. No item C, nós temos um 79 menos 142, que é a mesma coisa que 79 mais 142, que é igual a 121. O que a gente pode afirmar? Que subtrair negativo equivale a somar os módulos. Subtrair um negativo equivale a somar os módulos. Aqui nós teríamos uma dívida. Ao perder a dívida, nós somamos o valor. Então fiquem atentos às regras de sinais, fiquem atentos às regras das operações com inteiros. Nós já colocamos, já vimos até no bimestre anterior, foi assunto que caiu na primeira prova parcial do primeiro bimestre. Tinha bastante disso, nós já falamos. Então, peço que você vá lá nas páginas 74 até 77, faça os exercícios que encontrar. Agradeço a sua participação e até a próxima aula. Olá, turma do 7º ano, tudo bom com vocês? Professor Edson Júnior aqui na nossa aula de língua portuguesa, hoje dia 5/6. E a notícia foi a nossa última aula, né? Relembramos sobre a definição e também pedimos para fazer a sequência das respostas. Hoje nós vamos continuar falando das respostas, né? Colocando as respostas para cada um de vocês. E nós vamos falar sobre locuções verbais. Vamos começar a nossa aula corrigindo. Vamos para a próxima. Certo, vamos agora iniciar o nosso conteúdo. Vamos falar sobre as locuções verbais. As locuções verbais, elas são divididas entre o verbo principal, que também é conhecido como núcleo, e também o verbo auxiliar. Vamos lá. Verbo principal é o núcleo de uma oração, ou seja, aquele que carrega o sentido da ação, do estado do acontecimento, do fenômeno da natureza, etc. Pode aparecer sozinho ou acompanhado de outros verbos. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O elevador despencou. Ele é o verbo principal, certo? Despencou do verbo despencar. Por que ele se torna o núcleo? Porque ele se torna o mais importante. Se eu tirar o verbo, a frase fica sem sentido, né? O elevador o quê? O que aconteceu? Né? Então, no caso, você tem que observar que ele é o principal. Então, quando você vê que é o núcleo, é o mais importante, isso é porque é o verbo principal. Vamos para o próximo? Verbo auxiliar é aquele que acompanha o verbo principal para juntos expressarem uma única ação
verbal, formando as locuções verbais. Os verbos auxiliares mais usuais, ou seja, mais usados, são ter, haver, ser, estar, poder, dever e etc. Observe aí. O elevador estava despencando. Bem, nós já vimos no exemplo anterior que o despencando, ele é o verbo principal. Você vê que tem dois verbos. Então, no caso, despencando e o estava, que é do verbo estar. No caso aqui, você observa como se eu tirasse o estava, mantém o mesmo sentido. O elevador despencou, no caso, né? O caso é que eu só troquei de um para o outro, que nós vamos entrar para o próximo, que é a questão dos particípios, gerúndio e infinitivo. Então, no caso, você observa que esse estava está mantendo o mesmo sentido e auxiliando o verbo principal. Por isso que ele é o verbo auxiliar. O elevador, não tem como você colocar o elevador despencando. Então, você coloca um verbo auxiliar para manter o mesmo sentido. O elevador estava despencando, certo? Aí tem aí o verbo auxiliar estava e o verbo principal, que é o despencando. Vamos para o próximo. Observações. As locuções verbais podem ser formadas por verbo auxiliar mais gerúndio. Aí tem aí exemplo. Cantando. Estou cantando. Os gerúndios normalmente terminarão em NDO. Aí vem ando, endo, indo. Aí eu coloquei esse ondo porque às vezes você pode encontrar um verbo que pode ser o sol está se pondo, né? Vamos lá. Verbo auxiliar mais particípio. Aí tem um exemplo. O evento foi transferido. Aí vem os particípios normalmente terminarão em ado ou em ido. Aí o verbo auxiliar mais infinitivo. Aí vem exemplo. Nós podemos sair. Aí os infinitivos normalmente terminarão em a, ir ou às vezes o o. Aí vem aí o item 2, observe. As locuções verbais constituídas pelos verbos ter e haver mais particípio, que particípio é aquele lá, gente, olha lá, ó, do ado e o ido, formam tempos compostos. Aí vem, ela já tinha chegado. Lembrando, olha lá, ó, particípio tem o ado e o ido. Temos estudado bastante, certo? Observe aqui também, gente, outro detalhe, tá? Vou usar um exemplo aqui do temos estudado bastante. Ele inicia a frase já com o verbo. Então, no caso, não é porque vai estar sempre nos finais. Você tem que se ligar nos verbos. Aqui você vê três opções, que é a questão do gerúndio. O gerúndio é um dos que mais fáceis, porque eles terminam com NDO. Tanto ando, endo, né? Por exemplo, andando. Andando está no gerúndio. Comendo também está no gerúndio, certo? Vamos lá. Aí o particípio é somente dois, ado e o ido, somente. Já o infinitivo também são aqueles que nós já conhecemos, que são os verbos que terminam com a, e o o. Somente esses, certo? E aí você faz as atividades que começam na página 10 até a página 12, certo, turma? Então, nessa aula de hoje nós começamos falando sobre os verbos, locuções verbais. Vimos as suas classificações, como eles se dividem, né? Eles são divididos entre verbo auxiliar e verbo principal. E aí você vai ver que também ele tem as questões dos particípios e gerúndios e infinitivos. Certo, turma? Se liguem, se estudem. Um abraço virtual e até a próxima. Sétimo ano, como é que vocês estão? Espero que tenha tido uma semana de estudo proveitosa, hein? Agora a gente vai fazer a correção da nossa atividade anterior e relembrar um pouquinho do que nós vimos durante as nossas aulas até o momento. Vamos lá, falando aí sobre África, né? No capítulo 5, página 16. Vamos lá. Correção aí da página 8.
Vou deixar para vocês aí as correções certinho, vocês vão olharem aí o que vocês colocaram no livro de vocês para poder corrigir, fazer corretamente aí no caderno ou livro de vocês, certinho? Então verifiquem se tá tudo certo aí. Nas próximas aulas a gente vai comentar um pouquinho desses assuntos aí. Página 11 e 12, também a correção aí para vocês. Olha só, vamos seguindo aí o contato entre os africanos da costa atlântica e os portugueses. O que nós vimos aí durante as nossas aulas referente ao contato dos africanos com os portugueses? Foi assim um contato de forma espontânea? Ah, vou chegar lá, vou conhecer? Não. Eles faziam o que? Rotas comerciais. Sabemos que os portugueses, eles têm o intuito de tinham o intuito de fazer as rotas comerciais, de explorar os locais, não é verdade? Então, esse foi um dos motivos aí que fez com que eles tivessem contato com os povos africanos, né? Aí eles conquistaram aí a cidade de Celta, que mais? Que conquistaram a ilha de Madeira, também o arquipélago de Cabo Verde, onde eram áreas que eles viam que a exploração trazia grandes lucros para eles, né? Não só a exploração, mas também a colonização. Nesses locais, eles colocavam o quê? Feitorias, que eram como se fossem comércios, como se fossem pequenas casas, onde eles deixavam, os portugueses lá deixavam parte do seu grupo lá, para poder fazer as trocas comerciais com outros navegantes que chegavam ao local. Esperto nada eles, né? Deixavam uma pessoa lá para fazer aí as trocas comerciais. E a partir desse momento é que eles começavam a fazer aí seu contato com os povos africanos. Haviam aqueles povos que eram resistentes e aqueles que já se deixavam, né, no caso, levar pelos portugueses, porque sabiam que eles não tinham resistência com esses povos aí. Como é que se deu? Foi assim, eu vou pegar os africanos e vou levar para vender. Não, nós vimos durante as nossas aulas anteriores que existiam várias formas de escravidão, ou seja, como é que se tornava escravo, como é que um povo africano se tornava escravo. E aí, quando os portugueses, eles encontraram uma forma aí também de ganhar dinheiro, foi através da compra e da venda desses povos africanos. Também foram uma das questões que nós vimos durante as nossas aulas anteriores aí, né? Eles, nesse povoado que eles faziam colonização, realizavam documentos descrevendo aí os povos africanos como se fossem uma única comunidade, tivessem uma única cultura, sem destacar as diferenças entre eles. O que não é verdade. Sabemos que os povos africanos têm culturas e costumes diferentes, não é verdade? Sobre a escravidão aí, era praticada de maneiras diferentes. A escravidão ela se tornou aí uma nova dimensão com os portugueses, aquilo que eu falei, relacionando, né, que os portugueses viram com a questão da escravidão, com a questão dos africanos, e compravam, revendiam eles e levavam eles para bem longe do Atlântico, por algum motivo, não sei, talvez para os africanos não retornarem às suas terras, pode ser, né, era um dos motivos aí. Essa foi uma das características, né, o contato entre esses africanos da costa índica com os portugueses. Eles tiveram o primeiro contato aí com esses navegadores após 1488. A partir do final do século XV, o que aconteceu aí? Chegaram às áreas da atual República de Moçambique, no reino de Grande Zimbábue. Outra foi a conquista dos povos bantus
tornando-se rico em cobre e ouro, extraído aí das minas ao longo desses rios aí, Zimbábue e Limpopo. Então, olha só, observem bem como esses portugueses eram espertinhos. Eles encontravam principalmente em áreas onde existiam minas de ouro, onde existiam lucros. Então eram áreas que eram conquistadas por esses povos aí. E aí realizavam essas trocas comerciais, deixavam as suas feitorias para poder negociar com outros colonizadores, espertos nada. Por isso que eles conseguiram avançar uma rota marítima aí muito mais do que os espanhóis, certo, meus queridos? Além disso, o que eles faziam durante esse tempo aí? Lembra que eu falei para vocês que eles aprendiam aí sobre a questão da cultura de outros povos, mas eles também aprendiam, além da cultura, eles realizavam que a melhoria nas suas navegações, melhoria aí também nas suas embarcações, né? Construindo aí mais barcos, construindo mais instrumentos para trabalhar com as suas rotas comerciais. Então essa foi uma das características aí dos povos africanos e também dos portugueses, como é que se deu o contato aí desses povos, certo? Então nas próximas aulas a gente vai seguindo aí, falando um pouco mais desses povos e outros assuntos referentes ao capítulo, certinho? Façam a releitura aí no livro de vocês para o melhor entendimento. Muito obrigado, bom final de semana e até a próxima aula. Olá, sétimo ano, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim, espero que estejam aprendendo bastante. Então, hoje, aula de educação financeira relativa ao dia 5 de junho. A gente vai continuar falando sobre aquelas dicas que a gente vinha falando, ideias para poupar, né, a respeito da saúde da renda familiar. E a gente vai falar sobre pesquisas antes da compra. A gente já tinha listado 5 bons hábitos. Esse é o segundo, né? No primeiro era sobre o uso do crédito, sempre que possível, né, em vez do débito. No segundo, pesquisar em diferentes estabelecimentos. Aí nós temos os outros 3, ainda não vai ser pensado esses 3, vamos falar apenas do segundo. Então, gente, antes da compra é essencial aprender a controlar as emoções. Comprar por impulso é um hábito comum. Quando compramos um produto impulsivamente sem observar a relação custo-benefício, a gente corre sérios riscos de acabar levando algo que apenas nos interessamos no visual, mas a real necessidade de tê-lo não existia. Então pense bem sempre sobre a utilidade de um bem que você vai comprar. Isso não significa que você não pode satisfazer seus desejos, mas que você tem que controlar as emoções na hora de comprar. Então, assim, é muito comum às vezes a pessoa se interessar por algo e consumir só porque foi interessante. Comer sem estar com fome, né? Comprar sapatos tendo já vários em casa. São muito comuns pessoas que fazem isso. A segunda dica: usar a internet a seu favor. Ninguém duvida da utilidade da internet. Ela é uma grande aliada do consumidor. Pela facilidade de você, no conforto do seu lar, poder visitar várias lojas, e nessa visita você observa vários preços de vários produtos, né? Essa ferramenta, ela, além de não custar nada, pode proporcionar uma boa economia. Então, use a internet sempre que possível para efetuar uma compra. A terceira dica: fica de olho nos juros altos, né, e juros ocultos. É muito comum um produto que, por exemplo, custa R$1.000, ao parcelá-lo, ele fica maior que isso, fica 1.200, por exemplo. Então sempre vai ter um vendedor que pode estar colocando isso e você não sabe. Então vá atrás de saber
se ao dividir o valor do produto em todas as parcelas, continua aquele valor original. Se não fica, é porque tem juros, você vai pagar mais. Sempre tem lojas que vendem sem juros, fiquem atentos a esse detalhe. Há juros embutidos em parcelas de várias lojas e nos crediários, isso é muito comum. Então compare os valores parcelados, observe bem e sempre que possível, prefira o pagamento integral, se no parcelado sempre haverá juros. O pagamento integral é não parcelar, é pagar o valor inteiro. Talvez você não possa fazer isso agora, então de novo volta aquela questão de se programar e poder pagar no futuro. Então corre disso aí, corre dos juros altos, corra dos juros ocultos, vai fazer bem para o seu bolso. E a outra dica é atenção para os programas de benefícios, de fidelidade. Há empresas que dão descontos se você fidelizar determinado serviço. Se durante um ano você vai consumir somente, se você vai, por exemplo, para uma operadora de celular, você fideliza que durante um ano vai ficar apenas com aquela operadora. Ela pode baixar o preço do seu plano, das suas faturas. É muito comum isso. É comum você ganhar pontos por usos em abastecimento de postos combustíveis e com esses pontos você baixa alguns centavos no valor do litro do combustível. Um centavo no litro de combustível pode ser valores econômicos bem razoáveis no final do mês, no final do ano muito mais. Então fica de olho em qual serviços desses se encaixa melhor no seu perfil. E essa é uma alternativa interessante, mas tem que ser analisada com cautela, que às vezes você pode acabar caindo numa armadilha da operadora. Às vezes o benefício não é nenhum. Isso é até comum mesmo. Às vezes você está ganhando pontos e quando vai atrás de saber o que esses pontos compram, o que eles trocam, às vezes não é nada interessante para você. Então, gente, espero que vocês tenham absorvido bastante dessa aula. A gente vai continuar falando dela nas próximas, desses assuntos, desses 5 itens da lista. E só no fim eu vou passar uma atividade para vocês, tá? Agradeço a sua participação e até a próxima aula.